Olá, olá, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Les verbes du premier groupe. São verbos que terminam com ER no infinitivo. Por exemplo, parler, manger, commencer, arriver. Esses verbos que eu citei agora pertencem ao primeiro grupo de conjugação. De verbos que terminam com IR, mas não são todos, nós vimos que não são todos que terminam com IR que fazem parte desse segundo grupo. Eles têm que ter uma terminação específica, como o verbo finir. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. E todos que terminam com IR e entram nessa forma que eu citei agora, nessa forma de terminações, eles pertencem ao segundo grupo. E tem verbos com IR que não fazem parte do segundo grupo. Eles fazem parte do terceiro grupo, c'est le troisième groupe. Troisième groupe. Então aqui são verbos de exceções com várias terminações. Tem terminações com IR, tem terminações com ER, com RE também, e vocês já vão ter uma ideia do que eu estou falando logo na sequência. O mais diferentão que dizemos, e um dos mais usados, é o nosso verbo être, que significa ser ou estar. Este verbo, eu te aconselho a tê-lo de cor, porque você vai usá-la todo o tempo em francês. Eu sou alguma coisa, ou eu estou falando de que eu estou de uma certa maneira, um estado de espírito meu, estou feliz, estou triste, por exemplo, ou eu estou em tal lugar. Aqui é o verbo être. Já te mostrei também, para quem já sabe, né, as terminações, ó. Eu é je. Então, para esse verbo é je suis. Vamos ler? Je suis. Tu é, você é. Il est, elle est, on est, ele é, ela é, a gente é. Esse on quer dizer a gente, tá? Il est, elle est, on est. Nous sommes. Nous sommes. Oui, nós somos ou nós estamos. Deixa eu mudar aqui a posição da imagem. Acho que assim fica melhor. Tá, eu me passei para o outro lado para ficar mais tranquilo. Vous êtes. Vocês são ou estão. Ils sont. Ils sont. Ok? Então é o seguinte. Je suis, eu sou ou eu estou. Esse verbo tem vários sentidos. É o sentido de ser ou estar. Tem dois sentidos. Se você quer dar alguns exemplos, deem os exemplos aí nos comentários para a gente ver se faz sentido ou não o que você vai dizer. Bom, esse verbo aqui, talvez você já tenha visto este verbo, porque ele é muito usual. E para falar sobre nacionalidade, você pode usá-lo. Por exemplo, eu sou brasileiro. Você pode dizer aqui, je suis brésilien para os homens, né? Je suis brésilien, eu sou brasileiro. Tu es, você é. Posso dizer que você está contente. Tu es content ce soir. Deixa eu colocar de vermelho. Tu es content ce soir. Você está feliz hoje. Tu es content ce soir. Tirando ali ela e a gente, falando sobre ele, só para dar um exemplo, posso falar que il est, vou dizer que ele está no centro. Não, ele está no parque. Il est au parc. Il est au parc ou il est au parc, por exemplo. Nós estamos, nous sommes, nós estamos ou nós somos. São apenas exemplos, tá, gente? Exemplos aleatórios. Nous sommes quoi? Nous sommes heureux. Pintei de vermelho aqui. Assim, a letra vermelha. Nous sommes heureux. Nós estamos felizes. Vous êtes. Vous êtes. D'accord? Se for para pensar no vocês, vous êtes quoi? Vous êtes en France. Vocês estão na França. Vous êtes en France. São exemplos aleatórios, tá, gente? Vocês podem anotar os exemplos para você se lembrar de que o verbo é ser e estar. Eu sou de tal maneira, eu sou alguém, eu sou assim, ou eu estou falando de um estado de espírito, como tu es content, para as sensações e as emoções, ou falar de que eu estou em tal lugar. Ils sont quoi? Ils sont en forme. Eles estão animados essa noite. Animados em francês é en forme. Ils sont en forme ce soir.
Vous voyez? São exemplos, lembrando que a pessoa tu, você vai usá-lo para num contexto informal, com pessoas da sua proximidade, pessoas próximas a você, para crianças e adolescentes, pessoas da família, para os amigos, pessoas com quem você tem intimidade, usa o tu. Ali na terceira linha, tu es content ce soir. Você vai tratar a pessoa de tu nas suas conjugações numa linguagem informal, de proximidade. E ali embaixo tem o vous êtes, que significa vocês. Ali no caso é vocês são ou vocês estão. Mas também significa o senhor ou a senhora. Numa linguagem formal, vamos tratar um senhor ou uma senhora de vous. O senhor, a senhora. Então, para dizer o senhor está na França, eu digo ali, ó, vous êtes en France. O senhor está na França. E para falar a senhora está na França, vous êtes en France. Vous êtes en France. A senhora está na França. E para dizer vocês estão na França, é a mesma linha. Vous êtes en France. Então ali significa o senhor, a senhora e também significa vocês. Oui? Só lembrando, então, para quem ainda não conhecia sobre esse assunto, tá? Do vous, que significa três coisas: vocês, o senhor ou a senhora, e o tu na terceira linha, tu es, por exemplo, você vai usar só numa linguagem informal, com quem você já tem intimidade, porque não vai tratar um desconhecido, ou uma pessoa mais importante, ou uma pessoa mais velha de idade, não vamos tratar de tu. Em sinal de respeito, vamos tratá-las de vous, adequando toda uma linguagem formal na pessoa vous com os pronomes referentes a vous também. Não se esqueça que ele significa ser ou estar. Tem dois significados, d'accord? Bom, rapidamente eu vou passar para vocês agora o verbo avoir. O verbo avoir é o verbo ter. Ter, tá? Eu tenho, anote aí quem ainda não sabe, a conjugação no tempo presente, eu tenho j'ai. Você tem tu as, tu as, tu as. Ele tem il a. Ela tem ela. A gente tem on a. Então, até o momento ali, eu tenho j'ai, você tem tu as, ele tem il a, ela, on a. Nós temos nous avons, vocês têm vous avez, eles têm ils ont. Na pessoa nous, nós vamos ligar a palavra nous, o som do final do nu, que termina com S, vamos ligar com o A, lendo assim, nous avons, tendo essa ligação obrigatória na pronúncia. Nous avons, o mesmo acontece com o vous, vous avez, e o mesmo acontece com eles. Ils ont, ou elas têm, também dizemos com essa ligação do som. Elles ont, elas têm. Este é o verbo ter, ok? Avoir é um verbo irregular. Como assim é o verbo irregular? Na sua conjugação. Ele tem uma conjugação própria. D'accord? E tem todo um esquema com o verbo avoir para dizer o que você tem. Por exemplo, eu tenho um livro, j'ai un livre, é ao pé da letra as três palavras. Eu tenho um livro, j'ai un livre. É o artigo indefinido un, mas também você pode dizer a quantidade que for necessário que você diga. Se quiser dizer 3, j'ai 3 livres, colocando o plural na escrita no nome livre, que na leitura não aparece esse plural. J'ai 3 livres, por exemplo. J'ai 3 livres, d'accord? Se você tem livros, eu vou tirar aqui uma parte da conjugação para deixar a tela numa altura legal. Se você tem livros, atenção, diga assim, ó, j'ai des livres. Se você tem livros, se é um nome plural, o normal, o correto é que você coloque esse de, que é um pouco diferente da língua portuguesa. Attention. Então, j'ai des livres. Para nomes plurais em francês, geralmente coloca-se esse de antes do nome plural. Não poderia retirá-lo e dizer j'ai livre. O correto, j'ai des livres. E esse des livres vai fazer a pessoa entender que está se falando de livro. Gente, para os nomes plurais, voltando aqui no assunto, não se esqueça de colocar de na frente do nome plural. Isso estou falando em relação ao verbo avoir, mas não só para o verbo avoir. Geralmente, antes de um nome plural, coloca-se essa palavra de, quando não se tem palavras como quelque, que significa algumas, ou certain,
que significa certos. Ah, eu tenho alguns livros. Eu vou pôr a palavra quelque no lugar. J'ai quelques livres. J'ai quelques livres. Ou eu tenho certos livros. J'ai certains livres. São palavras que estão sentidos assim meio indefinidos. Mas se não tem essas palavras de sentido indefinidos, tem que ter a palavra de. Não poderia deixar sem nenhuma palavra, dizendo só j'ai livre. Ok? Esse é um assunto em relação ao verbo avoir. A gente vai passar agora a alguns outros verbos. Você que já aprendeu a negativa em francês, só falando sobre a negativa, você sabe que tem que pôr o ne e o pas em volta do verbo, né? E ali o verbo é e. A gente vai se preparar para pôr o ne pas e fazer a negativa, ó, je n'ai pas. Ó, em volta desse e, coloca o ne e o pas. Como o verbo começa com vogal, N apóstrofo antes do verbo que começa com vogal. Je n'ai pas, eu não tenho. Se eu não tenho, geralmente é o de que vem na sequência, dizendo que eu não tenho de algo. Para quem não tem livro, je n'ai pas de livre, por exemplo. Né? Para quem não tem tempo e vai dizer isso, je n'ai pas de temps. Não importa se é plural ou singular. Aqui tem que manter esse de que está relacionado com a palavra pas. Então, deixa eu deixar aqui de vermelho. Ó. Je n'ai pas de livre, je n'ai pas de temps. Oui? D'accord? Lembra quando a gente fala assim, pas de problema? Pas de problema, não tem problema. Ó, depois do pas, geralmente entra esse de e, que não é plural, não tem variação para o feminino, nem para o plural, para nada disso, tá? Depois do pas, somente o de. Diferente da afirmativa, que tem que ter aquele des quando é nome plural. D'accord? Quem não tem amigos, é triste, né? Mas se quiser falar que não tem amigos, je n'ai pas d'amis. Olha só, agora começa com vogal, aí em vez de ser pas de, é pas de apóstrofo. Para ligar com a próxima palavra. Je n'ai pas d'amis, ok? Que legal que vocês estão permanecendo aí na live, a gente vai ficar firme então. Eu preciso avançar mais o conteúdo aqui a respeito dos verbos, porque a gente só está dando uma introdução. Vamos entrar de fato nos verbos, tá? Eu quero que vocês aprendam agora o verbo savoir, savoir. Oui? Aqui é o verbo saber. Eu sei, você sabe, ele sabe. Nós sabemos, vocês sabem, eles sabem. O verbo saber no tempo presente. Para você poder contar aí nos comentários o que você sabe fazer. Eu gostaria de saber o que você sabe fazer. Então aí nos comentários podem conjugar esse verbo falando sobre alguém ou falando sobre você mesmo, do que você sabe, tá? Eu sei, je sais, som de sé. A letra A e a letra I nós pronunciamos é. Em francês, dentro das palavras, quando tem o A e o I, o som é é. Para algumas regiões da França ou de outros países, você poderá ouvir um som de E. E ali ficaria je sais. Mas é a mesma palavra, é sé. É o verbo saber, tá? Je sais ou je sais. Se alguém dizer je sais, é o mesmo verbo. Depende do sotaque da pessoa. Eu sei, je sais. Tu sais, il sait. A pronúncia é a mesma. C'est. Je sais, tu sais, il sait. Eu sei, você sabe, ele sabe. Vamos colocar o ela aqui na frente também. Elle sait. Elle sait. Nous. Olha, agora tem algo importante que eu quero te contar. O nu, no tempo presente, ele sempre termina com on, tendo duas exceções. Depois eu vou contar para vocês quais são os verbos exceções. O nu vai sempre terminar com on. Se o verbo é savoir, olha o que eu estou te contando agora, o truque. É um truque, hein? É um truque legal. Se o verbo é savoir, você vai pegar esse início do verbo aqui, tá vendo? S-A-V, e você vai grudar nesse espaço aqui, ó. Então, logo, o verbo é savoir e o nu termina com on. Logo é nous savons, nous savons. E a pessoa vous, que é vocês, sempre termina na escrita com EZ. E a pronúncia é E. Você vai fazer o mesmo esquema. Vai lá no próprio verbo, pega o início dele, que é o radical do verbo que dizemos assim, que é save, com S-A-V, e vamos grudar nesse espaço aqui para conjugar o verbo. Vocês sabem, ou o senhor sabe, a senhora sabe, vous savez, vous savez. D'accord? E eles sabem, no final, ils savent. Ils savent, elas sabem, ela sabe. Será que coube aqui? Coube. Ils savent, elles savent. Então, a leitura ali de todas essas linhas. Savoir. Vamos ler? Eu leio, você repita. Savoir. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez,
Ils savent. Elles savent. D'accord? Esse é o verbo saber. Se você quiser dizer saber, você vai ter que dizer savoir. Savoir. Tá? Exemplo, eu gostaria de saber. J'aimerais savoir. Olha a primeira linha ali em cima. J'aimerais savoir. Eu gostaria de saber. O verbo está no infinitivo. Eu gostaria de saber. J'aimerais savoir. Savoir. Mas para dizer eu sei, aí você vem na primeira linha do eu. Je sais. Je sais fazer tal coisa. Se vem um verbo aqui na frente, será um verbo que não está conjugado, um verbo que está no infinitivo. Como disseram, je sais chanter cette chanson, je sais chanter. É um verbo no infinitivo. Je sais chanter, olha o trava-língua, né? Je sais chanter cette chanson. Aí, para ficar mais bonito ainda, ficou com esses sons repetidos, assim. Je sais chanter cette chanson. Oui? Vamos praticar essa frase? Je sais chanter cette chanson. Eu sei cantar essa música. Ils savent que je vais en France l'année prochaine. Ils savent que je vais en France l'année prochaine. E assim por diante. Né? Esse é o verbo saber. Ok? E a gente vai ver também um próximo verbo, que é o verbo ir. Ele é irregular. Ele termina com ER, mas ele não faz parte daquele primeiro grupo, porque ele não se enquadra naquela terminação. Ele é um verbo irregular. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. D'accord? A pessoa nous geralmente termina com on, tá? Na maioria das vezes, na grande maioria termina com on. Nous allons, aqui nós ligamos o som porque termina com, o verbo começa com vogal. Vous allez, olha a terminação do vous, falamos e bem forte na fala. Vous allez é o verbo ir, vocês vão ou a senhora vai, o senhor vai. Vous allez, d'accord? Para o verbo ir, tem aquelas preposições específicas que eu vou passar agora também, não posso deixar de passar. Quem vai para alguma cidade vai usar a preposição a. Por exemplo, je vais à Paris. É uma cidade, eu coloco a antes do nome da cidade. Je vais à Paris. Para qual cidade você vai? Deixe aí nos comentários, só para a gente praticar. Diga muitos nomes de cidades. Je vais à Londres. Je vais à New York. Je vais à Maringá. Je vais à São Paulo. Je vais à Rio. Je vais à Fortaleza. Je vais à e um nome de cidade. Pratique com o nome de várias cidades com letra maiúscula, hein, gente? Letra maiúscula, por gentileza, para nome de cidades. Para você sempre saber que para cidades a única preposição é a preposição a. Não importa o nome da cidade, se é masculino, feminino, plural, é tudo a para nomes de cidade, para qualquer cidade do mundo. Tu vas en France. Para países de nomes femininos é a preposição en. EN que nós escrevemos, deixa eu colocar num padrão aqui. Tu vas en France. Para países de nomes femininos, en. En France, tu vas en France. Oui? Tu vas en Belgique. Tu vas en Suisse. Tu vas en Bolívia. Tu vas en Guyane. Tu vas en. Para nomes de países masculinos, aí a preposição é o. O. Por exemplo, eu vou dizer que ele vai ao Japão. É o nome de país masculino. Então, il va au Japão. Il va au Japão. Esse o que estou dizendo, a escrita dele é AU. Nós pronunciamos o. Il va au Japão, il va au Canadá, il va au... E vai dizer o nome de um país. Por exemplo, ele vai ao Brasil, supondo que não está aqui no Brasil, ele vai ao Brasil. Il va au Brésil. Il va au Brésil. O e o nome de um país masculino. Ça, c'est très important. C'est très important. D'accord? Nous allons. Onde vamos? Se aqui na cidade ou em alguma cidade nós vamos para um lugar de nome feminino, a gente vai dizer à la e vai dizer aqui na frente um nome feminino. Por exemplo, nous allons à la piscine. Nous allons à la piscine. Piscina é um nome feminino, então à la, para qualquer nome feminino. Esses nomes da cidade, sabe? Piscina, ou por exemplo, nous allons à la boulangerie, que é a padaria. Nous allons à la pharmacie, que é farmácia.
Nous allons à la boutique. Nous allons à la boutique. Para nomes femininos, à la antes do nome feminino. Ça, c'est très important para quem ainda não conhecia. Voilà. Se o nome aqui na cidade for masculino, aí coloque o. O. Nous allons o e vai colocar o nome de um lugar da cidade. Por exemplo, parque. Nous allons au parc. Nous allons au parc. Assim. Nous allons au supermarché. Nous allons au bistrô. Nous allons au restaurant. E assim por diante. Eu vou esclarecer para vocês agora que o verbo aller, além de você ir para um tal lugar, ele também dá uma ideia de futuro. Uma vez que você coloque o verbo aller mais um verbo normal, assim, não conjugado, né, um verbo no infinitivo, vai dar a ideia de algo que você vai fazer. E se você vai fazer, é uma ideia de futuro que falamos que é o futuro próximo, c'est le futur proche. Exemplo, je vais travailler demain. Eu vou trabalhar. São dois verbos. Eu vou trabalhar. E a ideia é futuro. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, a semana que vem, daqui a 3 dias, o mês que vem. Pode usar essa estrutura que eu passei aqui do verbo aller, mais um outro verbo, para você contar algo no futuro. Tá? E não, isso cai muito bem. É muito importante saber usar o futuro próximo, assim como falamos aqui em português. D'accord? Tu vas pratiquer le français. Voilà, tu vas pratiquer le français. O verbo ir, tu vas. Mais um outro verbo, pratiquer le français. E no meu exemplo, eu vou, je vais. Mais um outro verbo, travailler, trabalhar. D'accord? E assim a gente vai trabalhando. O futuro, uma das maneiras de falar as coisas no futuro é com o verbo aller, mas não existe apenas essa maneira, você entendeu? Tem uma conjugação própria do futuro que eu posso trabalhar com vocês aqui numa live num outro dia. As pessoas de conjugação para os verbos têm um verbo. As pessoas, então, que eu passei é je e um verbo conjugado. Tu e um verbo conjugado. Ele, que é il, e um verbo conjugado. Ou ela, que é ela, e um verbo conjugado. On, que significa a gente, e um verbo conjugado. O nu é aqui que eu quis chegar. O nu tem uma terminação de on para o tempo presente. Olha que interessante. Tá? Eu vou pegar essa linha aqui e colocar ela de vermelho para te chamar a atenção nela. A terminação do nu geralmente termina com on. Tem 2 exceções e que eu vou te mostrar quais são. A pessoa vous, ela termina com e na fala e é escrito ez. Então, na pessoa nous, nós podemos exemplificar. Nous savons, com o verbo saber, savoir. Nous allons, com o verbo aller, o verbo ir. Nous comprenons, com o verbo comprendre, compreender. Nous chantons, nous commençons. Nous arrivons, nous mangeons, nous buvons. Quoi? Nous finissons, nous grandissons, nous pratiquons le français. Nous allons en France.